Técnico em recursos humanos. Avaliação de desempenho. Conceito. Olá, seja bem-vindo! Nesta videoaula abordaremos alguns tópicos, que são conceito e objetivos de avaliação de desempenho, métodos de avaliação de desempenho, padrões e indicadores das competências, processo de avaliação de desempenho e feedback da avaliação de desempenho. Você está pronto para conhecer como funciona a avaliação de desempenho nas organizações? Vamos lá? Avaliação de desempenho. Conceitos. A avaliação de desempenho é um processo que serve para analisar o valor, a excelência e as qualidades de uma pessoa. A avaliação de desempenho também é usada para avaliar o nível de contribuição do colaborador à organização. A avaliação de desempenho é uma excelente ferramenta para analisar possíveis problemas com supervisão e gerência, integração de pessoas, adequação da pessoa ao cargo, carências de treinamento, assim como também é usada para esclarecer meios e programas para eliminar tais problemas. A avaliação de desempenho nada mais é do que um processo que as organizações utilizam para avaliar desempenho, rendimento e desenvolvimento do empregado no cargo. A avaliação de desempenho é uma estratégia que as organizações utilizam para acompanhar o trabalho, os objetivos propostos para os profissionais e fornecer feedback para as pessoas. A avaliação de desempenho é uma ferramenta que permite avaliar e medir como cada funcionário está desempenhando seu papel na empresa e o quanto seu comportamento e entrega estão de acordo com a função que ocupa. Agora, vamos ver algumas vantagens de se utilizar um sistema de avaliação de desempenho nas organizações. Entre as vantagens desse sistema, temos que ele favorece a adaptação e a familiarização dos indivíduos aos cargos da organização. Torna possível identificar o estágio atual e as potencialidades de desenvolvimento profissional de cada empregado dentro de suas atribuições. Contribui para gerar recursos para a estruturação de projetos de treinamento e desenvolvimento de pessoal e facilita o levantamento de indicadores de promoção e meritocracia individual de cada colaborador. Vamos ver um pouco de história. A gestão de desempenho surgiu com a definição de padrões de avaliação dentro do contexto da administração científica, proposta por Taylor no início dos anos 1900. O desempenho das pessoas era medido da mesma maneira como medimos o desempenho de máquinas. As regras para alcançar a eficiência do processo de produção eram ditadas por padrões de produtividade, tempo e qualidade. Durante a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918, a capacidade de realização das pessoas tomou o centro da gestão de desempenho. Oficiais do exército americano eram continuamente avaliados por sua capacidade de liderança, e essa abordagem acabou se espalhando para outros contextos, como o governo e a indústria. A partir de 1922, foram desenvolvidas escalas para medir características relevantes às funções desempenhadas pelas pessoas. A Graphic Rating Scale foi planejada para aumentar a precisão do processo de avaliação das pessoas no contexto do seu trabalho, utilizando parâmetros verbais, numéricos ou ambos. A partir de 1950, as empresas percebem que medir o desempenho pelos resultados era algo mais direto e simples de observar. No período entre 1990 e 2000, as competências são definidas como conhecimento, habilidades, capacidades e outras características pessoais. Assim, as competências passam a ser base do desenvolvimento do capital humano das organizações. Nos dias atuais, a tendência mais recente na avaliação de desempenho é o foco em resultados, em conjunto com a avaliação de comportamento. As organizações estão se tornando cada vez mais focadas em atingir resultados e não apenas em incentivar comportamentos efetivos.
Sendo assim, cada funcionário precisa ser responsável por obter resultados e contribuir para que a organização atinja suas metas. Assim, é importante avaliar tanto os resultados quanto o modo como eles foram alcançados, ou seja, o comportamento no trabalho. Avaliação de desempenho, objetivos. Quando uma organização decide implantar um processo de avaliação de desempenho, ela tem vários objetivos com isso, mas o principal deles é mensurar o grau de contribuição de cada profissional na execução dos objetivos da empresa. Para o colaborador, o objetivo principal é ter um momento mais formal com seu gestor, momento em que terá um retorno sobre o seu desempenho e sobre quais ações deve realizar para melhorá-lo se for o caso. Outros objetivos também podem ser citados, como ajudar os gestores e a área de RH e descobrir talentos e explorar suas potencialidades. Também é possível, pela avaliação de desempenho, posicionar um colaborador em um trabalho em que ele possa render mais e estar mais satisfeito. Também é possível identificar as ações necessárias para corrigir desempenhos e subsidiar processos de promoção e alteração na carreira profissional. Avaliação de desempenho e produtividade. A ação humana de preocupar-se com o colaborador, acompanhá-lo e avaliá-lo, tem como objetivo organizacional a melhoria do desempenho pessoal e das equipes e, consequentemente, da empresa como um todo. Desta forma, a ferramenta de avaliação de desempenho está diretamente ligada à melhoria da produtividade, pois por meio dela é possível desenvolver mais os colaboradores. Assim, as pessoas que vivenciam o processo efetivo de avaliação de desempenho ampliam seu autoconhecimento, se motivam mais porque passam a trabalhar com foco, contribuindo para que o ambiente de trabalho se torne mais produtivo. Autoavaliação é o processo de olhar para si mesmo, refletindo sobre os pontos positivos do seu desempenho e sobre os pontos críticos que precisam ser superados. A autoavaliação serve para que a pessoa tenha clareza sobre o seu papel profissional, seu equilíbrio emocional e sua capacidade para se avaliar sem distorções pessoais. A autoavaliação está diretamente ligada com a autoimagem, ou seja, com os conceitos que cada um de nós tem a respeito de si. Já a avaliação feita pelo gestor ocorre quando o superior avalia seu subordinado, dando-lhe feedback sobre sua atuação, proporcionando um momento de construção de um plano de desenvolvimento futuro. Avaliar o outro exige um compromisso muito grande de fazer a avaliação com seriedade e imparcialidade. Por outro lado, a avaliação 360 graus é o processo de avaliação que envolve várias pessoas relacionadas ao avaliado, como gestor, subordinados e clientes. Essas três formas de avaliação que vimos são os métodos mais utilizados pelas organizações. A autoavaliação e a avaliação feita pelo gestor são métodos mais tradicionais. Já a avaliação 360 graus é um método mais inovador que já está sendo muito utilizado pela área de recursos humanos. Você que está prestes a se tornar um profissional de recursos humanos deve estar atento às formas e às técnicas e aos métodos utilizados. Porém, agora vamos entender um pouco mais sobre o método de avaliação 360 graus, que já é uma tendência entre os profissionais de RH. Avaliação 360 graus. Dentre os diferentes métodos e tipos de avaliação de desempenho, a avaliação 360 graus se destaca por apresentar resultados positivos e por sua eficácia para estimular e apoiar os processos de mudança comportamental. A avaliação é feita por pessoas que trabalham com o avaliado, as quais contribuem com suas observações a respeito do desempenho dele. O modelo de avaliação 360 graus tem a característica de ter um feedback oriundo de múltiplas fontes, que são pessoas que executaram atividades próximas ao avaliado e, por isso, têm condições para avaliar os resultados produzidos por ele.
A metodologia da avaliação 360 graus pode ser utilizada para avaliar todos os cargos de uma organização, em todos os níveis. Agora, vamos falar sobre os padrões e os indicadores das competências. A avaliação por competências é um processo pelo qual se compilam evidências de desempenho e conhecimentos de um indivíduo com relação às competências profissionais requeridas. Exatamente, tutora Fernanda. A avaliação por competências está relacionada com a melhoria do desempenho, seja no nível individual ou no organizacional. Nas organizações, a avaliação de desempenho por competências e resultados é uma ferramenta que impulsiona o desenvolvimento do funcionário e a excelência do seu desempenho. A partir de agora, em nossos estúdios, estaremos com a Annalise, que é diretora de Recursos Humanos. A Annalise nos dará excelentes contribuições sobre esse assunto. Olá, Annalise, tudo bem? Seja bem-vinda aos nossos estúdios. Sua participação é muito significativa para a formação dos nossos alunos. Olá, agradeço o convite e estou à disposição. Annalise, de que forma podemos conceituar competência dentro do processo de avaliação de desempenho? Competências são comportamentos, habilidades e conhecimentos que possibilitam o crescimento e o sucesso dos profissionais nas organizações. Diretora, para ficar mais claro para o nosso aluno, você tem alguns exemplos de competências? Na prática, o que elas significam? Claro, algumas competências são comuns. São a flexibilidade, a integridade, o pensamento analítico, a liderança e a capacidade de trabalhar em equipe. Aliás, a flexibilidade é considerada uma grande competência, aliada ao processo de comunicação e à aptidão para trabalhar em equipe, pois muitos projetos transversais estão sendo realizados pelas empresas. O que são projetos transversais, Annalise? Projetos transversais são as situações em que os profissionais desempenham de forma simultânea funções em múltiplos projetos. Diretora, existe um conjunto de competências ideais? Algum modelo a ser seguido na avaliação de desempenho? Não existe um modelo. Cada organização deve escolher cuidadosamente um conjunto de competências-chave que estejam alinhadas com os objetivos do negócio. Mas o que existe hoje são os modelos de alto desempenho. O que são esses modelos de alto desempenho? Os modelos de alto desempenho incluem 4 tipos de competências, que são as competências essenciais, as competências de liderança, as competências funcionais e as competências profissionais. E quais as finalidades de uma empresa realizar a avaliação por competências? Uma empresa que busca acertar nos processos de recrutamento e na gestão de seus funcionários precisa ter o controle da sua equipe. Além disso, sempre devemos lembrar que são as pessoas que diferenciam os resultados operacionais. Buscar no mercado os melhores profissionais deve ser a meta de todas as empresas. Manter os melhores talentos motivados constantemente e produtivos também não é tarefa fácil, mas deve ser sempre o desafio dos gestores. O processo de avaliação por competências também pode identificar talentos ou problemas de gerência ou supervisão? Com certeza, o processo auxilia a identificar os talentos da organização e a otimizar o seu potencial, bem como possibilita a identificação de problemas de gerência e supervisão, de integração das pessoas à organização, de adequação da pessoa ao cargo, de localização de possíveis deficiências, de treinamento e desenvolvimento de profissionais. Após este levantamento, o ideal é procurar implantar estratégias de mudanças individuais e empresariais por meio de programas que promovam desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional. E qual é o papel do colaborador no processo de avaliação? A participação do colaborador é fundamental, pois ele tem um papel ativo na sua avaliação e no seu desenvolvimento.
uma vez que participa da avaliação, ajudando a definir seus pontos fortes e fracos, bem como seu potencial. Em função disso, adquire mais compromisso com o seu desenvolvimento, pois participa do processo de definição de suas próprias metas e objetivos. Qual é a participação do gestor nisso? O gestor deve auxiliar o colaborador a relacionar seu desempenho, seu potencial e seus objetivos às necessidades e à realidade da empresa, traçando com ele um plano de desenvolvimento. Qual é a duração de cada ciclo de avaliações, Annalise? Cada ciclo de avaliações deve ter duração de 12 meses. Minha sugestão é de que as etapas sejam conduzidas pela área de recursos humanos da empresa. O ciclo começa com a definição do modelo de avaliação a ser utilizado. Após, devem ser definidas competências e indicadores. Assim, somente ao final do período de 1 ano é que o profissional deve ser avaliado? É isso, diretora? Recomendo que o acompanhamento do desempenho de cada colaborador pelo seu gestor seja contínuo. Eu até ouso dizer que deve ser diário. Sugiro que a cada 6 meses ocorra uma reunião formal entre cada colaborador e seu gestor para analisar o desempenho observado e identificar possíveis necessidades de medidas corretivas ou uma reunião de feedback. O resultado de cada uma dessas reuniões será objeto de registro em formulário de avaliação de competências. Annalise, queremos agradecer sua presença e suas contribuições. Seja sempre bem-vinda ao Senac. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz em ter contribuído para os conhecimentos dos estudantes. Agora, vamos assistir a animação chamada Erro de Feedback. Pedro era assistente comercial em uma grande empresa de varejo. Após o feedback do ano anterior, foi promovido a analista. De acordo com o organograma da empresa, estava almejando a oportunidade de se tornar gerente da unidade após a avaliação de desempenho deste ano. Ao longo do ano, seu gestor imediato foi demitido e há 2 meses um novo profissional foi contratado para assumir o cargo e avaliar o desempenho de Pedro. O novo diretor é o Sr. Rodolfo. Quando estava já fazia 1 mês no cargo, o Sr. Rodolfo recebeu a informação da área de recursos humanos de que a vaga de gerente de vendas estava aberta e, assim, buscou no mercado um profissional para assumir esta função. Sim, o cargo tão sonhado por Pedro foi assumido por um profissional de mercado. Acompanhe o feedback do diretor referente a este processo após a avaliação de desempenho por competências. Pedro, como você sabe, no mês passado contratamos o Fabinho para assumir a função de gerente da unidade. Assim, penso que este é o momento oportuno para falar com você sobre os motivos que impediram a sua promoção. Você é um ótimo profissional, porém ainda não está pronto para o cargo. Como assim, Sr. Rodolfo? Você precisa melhorar a sua postura, o seu comportamento. O senhor pode me explicar melhor o que eu preciso melhorar? Quais são os aspectos? Quais são as competências? Pedro, você deve amadurecer como um todo. Você tem um ano inteiro de trabalho pela frente para poder melhorar. Ao acompanhar esta cena, percebemos que Pedro não tem ideia do que precisa melhorar, nem de quais são seus pontos fracos. Percebemos também que o diretor agiu de forma incorreta. Primeiro, realizou o recrutamento externo sem oportunizar internamente a vaga aos profissionais da empresa e, posteriormente, quando na avaliação de desempenho, por meio do feedback, não sabia como explicar, justificar e até mesmo orientar o colaborador para que ele pudesse melhorar seu desempenho. Infelizmente, situações em que o feedback ocorre apenas para cumprir um protocolo ocorrem diariamente. Cumprir o protocolo sem se preocupar efetivamente com o crescimento do profissional e da empresa não traz resultados práticos. Uma pesquisa global da consultoria Globoforce mostra que 55% dos executivos consideram falsas ou injustas as análises de seus chefes.
E 1 a cada 4 funcionários teme sua avaliação de desempenho, mais do que qualquer outro aspecto da vida profissional. De acordo com a diretora Annalise, que esteve com a gente hoje, o maior problema dos gestores é não ter coragem de dar o feedback e, muitas vezes, não ter a habilidade necessária para conduzir estas conversas. De acordo com a diretora de Recursos Humanos, é normal ocorrer uma certa tensão na reunião de feedback, uma vez que este processo exige a interação entre duas necessidades humanas contraditórias, a de estar em constante desenvolvimento e ao mesmo tempo a de ser aceito. Não é confortável para ninguém ouvir algo negativo sobre seu comportamento, ainda mais se isso for do seu chefe. Exatamente, Ariane. Mas esta situação de desconforto pode ser minimizada quando a orientação é clara e coerente, quando o respeito prevalece e o colaborador também é destacado por seus pontos positivos. Na cena que assistimos, o profissional não sabe exatamente o que deve ser melhorado. Para que o feedback seja feito de uma forma adequada, é fundamental apresentar situações concretas, para que o subordinado entenda qual atitude não é esperada em tal contexto e para qual direção deve seguir. Mas sabemos que ainda falta muito preparo para os gestores que têm medo de realizar esta conversa. De acordo com Tereza Salles, ex-gestora de RH do Grupo Pão de Açúcar, muito gestor pensa que feedback é falar o que acha e dar palpites na conduta do funcionário. Mas não é isso. Ele deve apresentar situações concretas para que o subordinado entenda qual atitude não é esperada em tal contexto e para qual direção deve seguir. Segundo Tereza, o problema começa na falta de preparo dos gestores, pois eles também têm medo dessa conversa. Pensam, como vou falar para uma pessoa sobre o que ela não é boa? O receio se deve ao fato de os chefes não saberem que argumentos sustentam as próprias conclusões. Se concentrassem-se nos fatos, escolheriam melhor o que dizer e não soariam ofensivos, pois assim estariam falando de atitudes pontuais, não da pessoa como um todo. Os rumos de um diálogo, porém, nunca dependem apenas de uma pessoa. Para Sheila Hen, autora de Thanks for the Feedback, o personagem principal de uma conversa dessas não é o gestor, mas o subordinado. Segundo ela, professores e mentores excepcionais são raros. A maioria das pessoas está ocupada demais para nos dar o tempo de que precisamos. Tem as próprias dificuldades ou é simplesmente ruim em dar feedback. Já que observamos o quanto este processo de comunicação entre gestor e subordinados é tão importante, vamos ouvir as dicas da youtuber Cláudia, especialista em feedback. Olá, Cláudia, tudo bem? Que dicas você vai passar aos nossos alunos sobre o feedback? Olá, tudo bem? Hoje vou falar sobre um assunto muito importante, o feedback no processo de avaliação de desempenho. Um assunto que muitas vezes causa medo, nervosismo. Vamos acompanhar a tirinha que representa uma situação de feedback. Olá, Paula, tudo bem? Bom, estamos aqui para que eu possa te dar um feedback sobre as atividades que vens realizando. O objetivo deste retorno é contribuir com seu crescimento na organização, apontando aspectos que você poderá melhorar, certo? Sim. Paula, percebemos que você desenvolve suas atividades e parece ser às vezes dedicada, porém, seu defeito é ser perfeccionista e por isso acaba demorando muito para entregar as planilhas solicitadas. Claro, você pode aprender com este erro e um dia se tornar uma profissional tão ágil quanto eu. Como é bom contribuir com o crescimento organizacional dos funcionários. O feedback é tão importante. Então, o que percebemos nessa tirinha? O processo foi claramente conduzido? A comunicação foi clara? Será que a supervisora realmente conseguiu contribuir com o processo de crescimento da funcionária? Será que em um processo de avaliação, de feedback, podemos dizer que somente boa intenção basta? No último quadrinho, percebemos que a supervisora teve certeza que sua mensagem foi clara.
De que forma Paula recebeu a mensagem? Então, foi possível perceber um dos problemas que acontece no feedback? Muitas vezes, o avaliador acredita que realizou um ótimo trabalho, mas na verdade não soube conduzir bem a avaliação e ainda deixou o profissional inferiorizado, triste, sem a menor motivação para trabalhar. Então, vamos pensar juntos de que forma podemos estruturar o feedback para que ele seja positivo e construtivo? Vamos lá? A revista Exame, em março de 2015, desenvolveu uma matéria sobre feedback cujo título é As 8 regras de ouro do feedback. A seguir, vamos ver quais são essas regras. 1. Comece sempre pelo que há de bom. O início da reunião deve ser leve e se concentrar sobre os pontos positivos da outra pessoa, mas não pode haver falsidade. É preciso pensar em qualidades que realmente são vistas na outra pessoa. Precisa ser algo verdadeiro. Elogios sinceros ajudam a diminuir as defesas do outro e dissolvem parte da tensão da conversa. 2. Jamais seja genérico. Tanto comentários positivos quanto negativos precisam ser palpáveis. Não adianta dizer, por exemplo, que você está insatisfeito com os atrasos da outra pessoa. É melhor trazer exemplos, citando datas e horários específicos em que o funcionário cometeu os deslizes. O objetivo aqui é legitimar a sua crítica e trazer a discussão para um plano objetivo. 3. Crie um ambiente estratégico. Feedbacks não podem ser dados em qualquer lugar. A conversa jamais pode acontecer na frente da equipe, por exemplo, pois isso só serve para aumentar a preocupação do outro com a possibilidade de humilhação. O ideal é que a outra pessoa decida onde se sente mais à vontade para conversar. 4. Estabeleça regras para a conversa. Para que a conversa não se reduza a um jogo de acusações e defesas, uma tática aconselhável é pedir que, enquanto você fala, o outro apenas escute. De acordo com Garcia, isso ajuda a conter explosões emocionais. Segundo Garcia, é viável convidar a pessoa a anotar suas observações em um papel se quiser, mas pedir que ela ouça seus comentários como um copo vazio. 5. Evite o tom acusatório. Em vez de lançar frases como você é ou você fez, é melhor usar sentenças que comecem com eu sinto que você é ou eu tive a sensação de que você fez, por exemplo. Atribuir os seus comentários a uma percepção pessoal traz a culpa daquela crítica para você, o que alivia o outro e o torna mais receptivo. 6. Escute também. Depois de comunicar a sua avaliação, chega a hora de se calar e ouvir as respostas do outro. Aqui também vale a regra citada no item 4. Portanto, baixe as defesas, anote comentários em uma folha de papel e permaneça até o fim sem retrucar. 7. Conclua de forma rápida. O fim da conversa deve ser uma breve recapitulação do que foi discutido, sem delongas. Vocês não devem continuar discutindo indefinidamente. É melhor concluir logo e deixar um vazio no outro para que ele continue pensando sobre o assunto depois, sozinho. 8. Dê reforço positivo. A conversa produziu alterações visíveis na conduta da outra pessoa? Não deixe de dizer a ela que você percebeu. Porém, para não beirar o artificialismo, é importante não exagerar na dose. Falar 2 ou 3 vezes que você notou aquela mudança de comportamento é o suficiente para consolidar sua posição. Muito bem, mas agora imagine que você está sendo convidado a dar o feedback sobre o seu gestor. O que fazer? Pois bem, em algumas empresas esta é uma situação bem comum, mas antes de dar o feedback sobre o seu líder, é importante ter alguns cuidados. Ao dar o feedback ao seu líder, eleja uma situação de como o seu gestor se comportou. Esta situação deve ser apresentada com frequência, então não escolha o comportamento de um único dia.
Além disso, o profissional deve falar sobre como isso refletiu sobre ele. Sendo assim, nunca fale pelo grupo ou sobre a reação dos colegas, tendo sempre em mente que este não deve ser um julgamento de valor. Será que assim como o seu gestor aponta melhorias na sua avaliação, você também pode trazer sugestões a ele? Sobre dar sugestão para o chefe melhorar, os especialistas concordam que é indicado somente quando a relação entre chefe e funcionário for aberta e positiva. Nossa, quantas informações importantes nossa youtuber Cláudia trouxe! Muito obrigada por sua participação, Cláudia! Depois de tantas informações importantes, podemos concluir que a situação assustadora e temida é quando os colaboradores não recebem o feedback dos gestores. Exatamente, Ariane! A falta de feedback pode fomentar a desmotivação dos colaboradores, resultando em baixa produtividade. Pode causar confusão no colaborador com relação à gestão. Pode haver um aumento no índice de turnover e a perda de talentos. Os colaboradores podem ficar sem saber que caminho seguir, pode gerar comportamentos inadequados, a imagem da empresa pode ficar comprometida, as equipes começam a apresentar dificuldade de relacionamento e os profissionais passam a apresentar pouca iniciativa. Encerramos aqui nossa videoaula. Esperamos que você tenha gostado. Até mais!